E aí, gente, eu sou o professor de Genal de Biologia, estou aqui para corrigir com você as nossas questões do Simula Baiano 17. A questão 11 vai dizer que o nódulo sinoatrial, ele gera o impulso, que esse impulso passa para o nódulo atrioventricular e que ele retarda em 0,1 segundo. Por que esse retardo é importante? Porque as quatro cavidades do coração, elas não podem contrair ao mesmo tempo. Então, você tem que contrair primeiro os átrios, para o sangue passar para os ventrículos, e os ventrículos precisam estar relaxados. Só depois é que você vai ter a contração dos ventrículos para que o sangue possa sair. Então, com base no texto, nos conhecimentos sobre histofisiologia cardíaca, assinale a alternativa correta. Aí nós temos o seguinte: esse atraso permite que o átrio se esvazie completamente antes que o ventrículo se contraia. Perfeito. Beleza, gente? Porque aí, se contrair todo mundo ao mesmo tempo, não vai rolar. A letra B diz que o sangue venoso sai do átrio direito para o átrio esquerdo. Isso é falso. Não passa sangue de átrio para átrio, nem de ventrículo para ventrículo em condições normais, tá? A gente não tem essa válvula semilunar entre os átrios. Letra C. Os miócitos do coração são predominantemente aeróbicos e não anaeróbicos, tá, gente? E nós não usamos o sangue que está passando por dentro do coração. Então, por exemplo, passa sangue venoso do lado direito, vai para o pulmão, volta para o lado esquerdo como um sangue arterial. Só que quando ele volta para esse sangue arterial, o que é que a gente precisa entender como sangue arterial? Ele não é consumido ali na câmara, ele sai pela aorta, e aí uma ramificação da aorta que gera a coronária vai levar o sangue para o coração. O nódulo sinoatrial é formado por células musculares, tá? Que se diferenciam e elas não vão estar se dividindo constantemente, não. O atraso é fundamental para que todas as câmaras cardíacas possam contrair de forma sincronizada. É justamente para que isso não aconteça, tá? É justamente para que isso não aconteça. Então, nós vamos ficar aqui com a letra A nessa nossa primeira questão. Na questão 12, ele vai fazer uma relação com linfócito auxiliador, HIV e a questão da imunidade. Então, ele fala do linfócito T, fala do HIV, fala da AIDS, fala do sistema imunológico que vai estar comprometido. O linfócito T, vale a pena a gente lembrar que ele é a célula CD4. Ele é quem ativa os outros linfócitos. O HIV, vale a pena a gente lembrar que ele é um retrovírus. Sendo um retrovírus, ele tem transcriptase reversa e ele consegue, a partir do RNA, produzir o DNA. Beleza? Então, esses são pontos importantes para a gente aqui. Com base nas informações do texto e nessa temática, vamos lá. Letra A. Em caso de infecção, as células T helper mortas tornarão a defesa humoral deficitária, uma vez que são responsáveis pela produção por se transformar em plasmócitos produtores de anticorpos. Realmente, o plasmócito, ele produz anticorpos. Só que o plasmócito, gente, ele deriva de um linfócito que é o linfócito B. A célula T, ela não é responsável por produzir anticorpos, nem por virar plasmócito. Realmente, o linfócito B, que vira plasmócito, produz anticorpos e é responsável pela defesa humoral. Defesa humoral é aquela defesa onde a gente libera anticorpos nos líquidos do corpo, tá, gente? Letra B. O vírus, ao infectar a célula, introduz o seu DNA. Isso é falso. Ele é um vírus de RNA e ele funde o envelope lipoproteico dele com a membrana. Então, entra o capsídeo e o material genético, tá? Letra C. A síndrome da imunodeficiência adquirida compromete as defesas por diminuir o número de células capazes de fazer fagocitose. Não. Linfócito T que é diminuído, TCD4, ele não faz fagocitose. Letra D. Pacientes infectados podem viver com o vírus indetectável com o uso de tratamentos adequados. O AZT é um composto capaz de inibir a transcriptase reversa, por exemplo. Essa é a resposta. E letra E. A inespecificidade do HIV ao penetrar nos hospedeiros humanos compromete macrófago, plasmócito e linfócito T helper. Isso é falso, tá, gente? Os vírus, eles são altamente específicos e o HIV, ele tem uma especialização em invadir o linfócito CD4. Então, essa questão 12, a gente vai ficar com a letra D de dado. Na questão 13,
a gente vai falar sobre heranças. Ele vai trazer aqui no texto um ponto onde ele diz assim, ó, por exemplo, a cor dos olhos humanos resulta de um número de genes que controla a sua síntese e distribuição de pigmento escuro e melanina. E aí vai desde o olho menos castanho, que é o olho verde, acinzentado, azul menos A. Então, ele traz para a gente uma escala que é mais ou menos contínua. Então, ele está trazendo uma herança que é chamada de herança quantitativa ou poligênica. Então, olha só, não é pleiotropia, porque pleiotropia é quando um único gene é responsável por várias características. É uma herança quantitativa. Multifatorial também não se enquadra. Ligado ao sexo é quando ele fala que está na parte não homóloga do X, não é isso que o texto traz. E holândrica é quando está na parte não homóloga do Y. Então, esse item aqui, que é a questão 13, nós vamos ficar com o gabarito B de bola. Na 14, ele traz aí para a gente uma situação referente a bacilos, que são bactérias que são do reino Monera. E aí ele traz para a gente a ideia, né, de que nós tivemos uma situação e pede para a gente marcar o que é correto, tá? Nesse caso, ele diz assim, ó, assim como o Koch desenvolveu bactérias em meio de cultura, é possível desenvolver vírus em um meio de cultura desde que estejam presentes nutrientes. Isso é falso. Um vírus, ele não se desenvolve no meio de cultura porque ele precisa de células. As bactérias, os fungos, se desenvolvem em meio de cultura, porque lá a gente vai encontrar nutrientes. Mas nesse caso aqui, o vírus precisa de células, só o nutriente não vai ser capaz. As lisozimas presentes na saliva e nas lágrimas, por exemplo, atuam na defesa inata sobre bactérias de peptidoglicano, paredes de peptidoglicano. São fundamentais no combate à árquea? Falso. A parede celular de bactéria tem peptidoglicano. A parede das árqueas não tem peptidoglicano. Beleza, gente? Árqueas não apresentam peptidoglicano. Letra C. Bacilos são bactérias que podem ser patogênicas, como as causadoras da tuberculose, e também usadas em biotecnologias na produção de derivados do leite. Perfeito. Quando, por exemplo, a gente tem a fermentação lática, as bactérias podem ser usadas na produção de queijo, coalhada e iogurte. Letra D. O contágio microbiano é feito exclusivamente quando eles estão presentes no alimento. Isso é falso. E eu vou pegar, por exemplo, para vocês aqui, a gonorreia, que é através de ação sexual. Poliomielite é vírus, então a gente já vai eliminar aqui, tá? Letra D de dado, letra E. A gente tem aqui a virulência. Também, gente, podem ser contaminadas por secreções, perdão, os bonitos também tossem. Secreção de saliva, pode ser por secreção na tosse, no espirro, né, secreção nasal, então depende muito da bactéria aí. Letra E. A virulência dos micróbios bacterianos é aumentada quando há intercâmbio de plasmídios de resistência entre eles, por meio de uma permuta de genes, através de as fímbrias, processo chamado de transformação. Não. Aqui, gente, seria a conjugação. Doação de plasmídios é o que nós chamamos de conjugação. Então, a 14, ficamos aí com a letra C. Na 15, a gente vai ter um texto aqui que vai falar sobre o câncer. E quando ele fala sobre câncer, ele vai perguntar para a gente aqui algumas coisas relativas a isso. Esse câncer, ele traz assim para a gente. Com o aumento do número de casos de doenças contagiosas em países desenvolvidos, o câncer tem se tornado uma doença menos comum. Isso é falso. Isso aqui eu consigo no texto. Eu estou diminuindo as contagiosas. E eu estou aumentando o câncer. Beleza, gente? Então, falsa essa primeira letra. Eu precisava ler o texto para entender isso aqui. Na letra B, o surgimento de proto-oncogenes em células germinativas originadas por divisão reducional permite câncer. Primeiro, câncer é uma doença relacionada à mitose, então não tem nada a ver com divisão reducional. Segundo ponto importante, no corpo da gente
já existem proto-oncogenes. São genes bons que controlam, são supressores de tumores. Agora, quando esses proto-oncogenes apresentam uma mutação, aí eles podem se transformar em oncogenes causadores de câncer. Mas os proto-oncogenes, eles já existem aí. Na letra C, o gene P53 é capaz de proteger o genoma quando, nos pontos de checagem, percebemos que o DNA apresenta erros. Nesses casos, os erros são sempre irreparáveis e a célula é induzida à apoptose. Isso é falso. Quando os erros são corrigidos, segue o fluxo normal. Agora, quando eles são irreparáveis, aí sim a gente aciona genes suicidas que vão cometer apoptose, que é a morte celular. Mas eu não posso dizer que são sempre irreparáveis, senão eu sempre ia ter as células morrendo aí. Letra D. As células do câncer podem apresentar ação gênica para a telomerase, que reconstrói o telômero, tá? E para a angiogênese, que forma os novos vasos. Perfeito. Esses não vão ser fatores limitantes para o tumor maligno, porque se você está acionando o telômero e acionando vasos, né? Mais vasos e mais telomerase, você não vai limitar o crescimento desse tumor. Esse tumor vai ficar se desenvolvendo, tá, gente? Então, letra D, falsa. Letra E. O câncer é causado primeiramente por modificações genéticas. Essas modificações são principalmente mutações no DNA de células somáticas que se propagam por mitose. Essa é a nossa resposta. Beleza, gente? Então, ficamos aí com a 15, letra E. Na 16, ele vai falar sobre uma não disjunção, vai falar que é durante a formação do zigoto, vai dizer que nós vamos ter um cromossomo 21 a mais e vai explicar que nós podemos ter isso aqui, que é uma trissomia, como a síndrome de Down em mosaico, né? E que nesse caso algumas células vão ter, outras não vão ter. Então vamos lá. Na hora que eu trago para você aqui, para assinalar o que está correto, eu digo assim, ó, o texto traz um erro conceitual, uma vez que a não disjunção é exclusiva de mulheres em idade avançada. Ela não é exclusiva. Ela preferencialmente ocorre em mulheres mais velhas. Aí realmente pode ocorrer na meiose 1, na meiose 2, mas nesse caso o texto trouxe numa mitose, porque durante a clivagem, que é o desenvolvimento embrionário, são mitoses que ocorrem. Na letra B, ele diz que a adição de um cromossomo 21 durante o desenvolvimento de mulheres gera linhagens de célula com cariótipo 47XX, onde nós temos uma trissomia, ok, né? São 3 cromossomos 21, de um cromossomo autossômico, porque não é nem o X nem o Y, e uma cromatina sexual, tá certo? A cromatina sexual, gente, ela corresponde ao cromossomo X em excedente que condensa. Então, se uma mulher tem 2 cromossomos X, um cromossomo fica ativo e o outro cromossomo condensa, gerando uma cromatina sexual. O homem, como ele é XY, ele só tem um cromossomo X, então não vai ter cromatina sexual. Se fosse uma mulher com síndrome do poli-X, ela teria o quê? 2 cromatinas sexuais, porque 2 cromossomos X iriam condensar. Beleza, gente? Então, a letra B é a nossa resposta. Olha a letra C. Indivíduos menos severamente afetados pela síndrome de Down possuem mais células afetadas pela não disjunção. Não necessariamente, né? A gente viu que o texto não traz isso, e não é uma euploidia, tá? Aqui, no caso, é uma aneuploidia. É uma aneuploidia. Letra D. A não disjunção durante a clivagem vai permitir que as células do embrião apresentem um cariótipo normal ou com trissomia, a depender se a falha ocorrer na meiose 1 ou 2. O texto traz que é na clivagem. Quando ele fala clivagens na embriologia, é uma etapa onde ocorrem mitoses e não meiose. Tem que ter atenção com o texto. E letra E, durante a clivagem do zigoto, as não disjunções podem levar à formação de um mosaicismo em que todas as células da mórula apresentam um cariótipo atípico e que essas células sejam mais detectadas, não sejam mais detectadas na blástula. Veja, a mórula, ela vem antes da blástula.
Se todas as células da mórula estão com o cariótipo anormal, todas as células da blástula também vão apresentar. Porque durante o desenvolvimento embrionário, primeiro você tem, lá nas clivagens, né, que é a primeira etapa, lá, a segmentação, primeiro você tem a mórula, para depois você ter a blástula. Então, não faz sentido o que eu estou dizendo aí nesse item. Ok, gente? A questão 16 fica a letra B de bola. Na 17, nós temos o seguinte: muitos comportamentos sociais são egoístas. Isso é, beneficiam um indivíduo à custa dos outros, especialmente os competidores. Mesmo nas espécies em que os indivíduos não se envolvem em comportamentos agonísticos, a maioria das adaptações que beneficiam o indivíduo prejudicará o outro. Por exemplo, na habilidade de forrageio, superior por um indivíduo deixa menos alimentos para o outro. Então, o indivíduo vai se alimentar mais porque o outro vai sobrar menos. É fácil entender a natureza penetrante do egoísmo se a seleção natural molda o comportamento. Um comportamento que maximiza a sobrevivência e o sucesso reprodutivo de um indivíduo é favorecido pela seleção, independente do tamanho do prejuízo desse comportamento, para uma população local ou mesmo de toda a espécie. Como, então, podemos explicar os exemplos de comportamentos que parecem ser não egoístas? Então, no texto, eu trago o egoísmo à individualidade, amparado pela seleção natural, e eu trago o comportamento não egoísta, que a gente vai tratar como altruísmo nessa situação. Sobre o tema, baseado no texto, sobre a parte relacionada aí com ecologia e com evolução, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai ter aqui, ó, a outra alternativa está do lado de cá. Vamos lá, só para ver se estava certo. Ó, a manutenção de comportamentos egoístas nas espécies competidoras é a ação da deriva. A deriva é uma alteração aleatória. E o texto me diz que eu posso ter o comportamento egoísta amparado pela seleção natural e não pela deriva genética. Letra B. Comportamentos altruístas, não egoístas, surgem quando há disputa por recursos dentro de uma mesma população. Veja, mesmo que você não entendesse nada, como a disputa é dentro de uma mesma população, ela não é interespecífica, ela é intraespecífica, já que na mesma população são todos da mesma espécie. Aí a gente tem que ter um pouquinho de atenção para não se empolgar ou se impressionar com termos que a gente não domina 100% e acabar vacilando e errando bobagens, tá? Fiz questão de ler o texto porque a gravação está sendo feita pós o simulado e muita gente, né, mandou dúvidas sobre essa questão. Letra C. O altruísmo está presente quando, por exemplo, animais de uma população reduzem seu valor adaptativo individual, aumentando o valor adaptativo de outros da mesma população. Quando, por exemplo, um organismo se sacrifica por outro, um organismo deixa de comer tudo para dividir com o outro, ou seja, ele está diminuindo a sobrevivência dele ou o valor adaptativo dele, mas em prol do coletivo, né? Imagina lá quando um grupo de animais vai numa luta por território ou contra um invasor. Eles estão colocando a vida deles ali em jogo para proteger a comunidade, a sociedade como um todo deles ali naquele momento. Então, a letra C é a nossa resposta. A seleção para o comportamento altruísta é claramente evidente quando pais sacrificam seus filhotes. Isso é altruísmo, isso é altruísmo. Nesses casos, a minimização da representatividade genética desses pais na população. Muito pelo contrário. Se eu sou pai, estou protegendo a minha prole, eu estou garantindo que os meus genes sejam passados para a próxima geração, porque a minha prole vai sobreviver. Então, eu estou aumentando a representatividade genética, porque eu estou protegendo os meus filhos, que são os meus descendentes, e portam os meus genes, tá? Na letra E, a ajuda de parentes próximos numa população é uma medida altruísta capaz de gerar novas formas alélicas. Quem gera novas formas alélicas não é altruísmo, não, gente. Quem gera é a mutação. Por isso, nessa questão 17, nós ficamos aí com a letra C. Valeu, gente. Um beijão para vocês. Excelente revisão de simulado, correção e análise de resultado. E até o próximo Simula.